Querida igreja, bom dia a todos. Saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com os irmãos nesta manhã de domingo. Agradeço ao reverendo Cid Caldas o amoroso convite que a nós foi feito, ao Grupo Plenitude, para estar louvando a Deus e a mim trazendo a palavra. É uma alegria muito grande. Parabéns a esta amada igreja pelos 118 anos de sua organização. Que Deus continue abençoando essa igreja, fazendo dessa igreja um farol a refletir aqui aonde Deus a tem plantado. Eu quero, antes de ler, orar mais uma vez com a igreja. Oremos. Pai amado, bom estarmos em Tua casa, para juntos Te adorarmos, Te louvarmos, e também ouvirmos a Tua voz. E é nessa esperança que oramos para que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, que sejamos abençoados por Ti. Usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória e louvor. Nos colocamos aqui na Tua inteira dependência e abençoe meus irmãos e irmãs que estarão também participando deste momento, ouvindo a Tua palavra. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a igreja a abrirmos a Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Um salmo muito conhecido. São apenas 6 versículos, mas com uma mensagem muito bonita para nós. Salmo 128. Nos diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse é um salmo que começa com a expressão bem-aventurado, feliz. Eu queria nesta manhã falar sobre a felicidade daquele que teme ao Senhor. Se vocês observarem a estrutura desse salmo, 2 vezes aparece a palavra temer ao Senhor. No verso 1, teme ao Senhor, e também aparece-nos a expressão que podemos inferir dos demais versículos. Vejam que no salmo nós temos que o salmo falando do trabalho, nos versos 1 e 2, o verso 3 fala do nosso lar, da nossa família, e o verso de número 5 fala da cidade, de Sião, de Jerusalém. E para cada um deles, Deus tem uma bênção. Quanto ao trabalho, nos diz o verso 2, feliz serás e tudo te irá bem. Quanto à nossa família, ao nosso lar, nos diz o verso 4, será abençoado. E quanto à cidade, Sião e Jerusalém, o Senhor a abençoará. Esse salmo, um salmo que faz parte de um conjunto maior, chamado Salmos de Degraus. Eram os cânticos que o povo entoava enquanto eles caminhavam para Jerusalém. Por isso também é chamado de Salmos das Subidas, porque Jerusalém ficava no topo do monte, e sempre que iam a Jerusalém, eles subiam em direção ao templo, e ali eles, enquanto caminhavam, louvavam a Deus com os salmos que ia do Salmo 120 até o Salmo 134. Iam então cantando todos esses salmos. O Salmo 128 é o nono salmo, salmo de romagem. Um salmo que nos fala sobre a felicidade. Você é feliz? Quanto você é feliz?
O Rio de Janeiro é uma cidade feliz, é um estado feliz. Quando falamos de felicidade, nós podemos olhar para o mundo e indagarmos se o nosso mundo é feliz. Uma estatística nos diz que 78% dos brasileiros não se consideram felizes, segundo o Centro de Pesquisa National Master. Nos diz ainda que 77% da população mundial não se considera feliz. E esse salmo nos fala por que eles são felizes ou infelizes. A causa da infelicidade é a falta do ser humano de temer a Deus. A expressão que nós temos aqui nesse salmo, a expressão bem-aventurado, reporta-nos a ideia do shalom de Deus. A paz com Deus, a paz conosco mesmo e a paz com o nosso próspero. Shalom traz-nos a ideia de prosperidade. Bem-aventurado, feliz, próspero, é aquele que tem um bom relacionamento com Deus, que vive nos seus caminhos. É uma pessoa íntegra, é alguém que teme a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, é levar Deus em consideração em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área do casamento, que é uma das ênfases aqui neste salmo. Portanto, bem-aventurado não é simplesmente uma emoção ou um sentimento. Bem-aventurado é um relacionamento com Deus. Veja que a felicidade não é algo que está fora de nós, mas dentro de nós. Bem-aventurado. A expressão hebraica asherê, bem-estar em toda a sua vida, um bem-estar pleno, alguém plenamente satisfeito, plenamente realizado. 3 coisas que quero destacar aqui nesse salmo. A primeira, temer a Deus nos faz feliz no trabalho. É aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Felicidade no trabalho. Nos diz o verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você é feliz no seu trabalho? É impressionante, sem cair no lugar comum, mas é impressionante a quantidade de pessoas infelizes no trabalho. Segundo a revista Época, 84% dos executivos são infelizes no seu trabalho. 58% acham que os cônjuges estão descontentes com o ritmo excessivo do trabalho deles. E 54% estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal. A Folha de São Paulo, num levantamento estatístico, nos diz que a cada 3 profissionais, um é infeliz no trabalho. É impressionante esta estatística. O Ricardo Piovan é um administrador de empresas com especialização na área de bancos e finanças, um famoso escritor e palestrante na área da administração. Ele nos diz que 80% dos americanos são infelizes no trabalho. E o americano vive para trabalhar, mas 80% deles são infelizes no trabalho. O ISMA, aqui do Brasil, que é um órgão de pesquisa, fez uma pesquisa realizada com pessoas entre 25 a 60 anos, demonstrando que 76% dessas pessoas se sentem infelizes com a sua vida profissional. É importante notarmos que o trabalho prospera quando ele é feito no temor de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ele será feliz no seu trabalho. O temor a Deus modifica a nossa relação com o trabalho. Temer a Deus é levar Deus em consideração em todas as áreas da nossa vida, inclusive na do trabalho.
O trabalho é bênção. O trabalho foi instituído por Deus antes do pecado. O trabalho, portanto, é tanto um privilégio como também uma grande responsabilidade. E quando nós olhamos para o nosso mundo de hoje, principalmente ali no nosso contexto de Brasília, nós vislumbramos uma verdadeira crise vocacional. E essa crise vocacional, ela pode estar intimamente relacionada ao nosso relacionamento com Deus. O bem-aventurado é alguém que acha sentido no seu trabalho. O bem-aventurado é aquele que tudo quanto ele faz, ele é próspero e ele o faz para a glória de Deus. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pode sim ser feliz no seu trabalho. Em Brasília temos muitos funcionários públicos. Temos também muitos funcionários públicos em nossa igreja. E uma vez ou outra, no nosso gabinete, nós recebemos irmãos e irmãs com verdadeira crise no seu trabalho, que é uma crise vocacional. Nós trabalhamos diferente quando trabalhamos para o Senhor, no temor do Senhor e para a glória do Senhor. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Aquele que teme ao Senhor pode sim ser feliz no seu trabalho. Mas a segunda lição que nós temos aqui nesse texto é que temer a Deus nos faz também feliz no lar. É um mandato social. Veja o verso 3 e o verso 4. Nos diz: a tua esposa no interior de tua casa, teu lar, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É igualmente impressionante o número de casais infelizes no casamento. É impressionante o número de divórcios que nós temos no nosso país. Dr. John Gottman, famoso escritor e terapeuta conjugal, um escritor que tem falado muito sobre casamento e divórcio, John Gottman nos diz que 67% dos primeiros casamentos terminam em divórcio ao longo de um período de 40 anos. E metade desses divórcios ocorrem dentro dos primeiros 7 anos. E a taxa de divórcio para segundos casamentos é aproximadamente 10% superior aos primeiros casamentos. Dr. John Gottman, ele é médico e ele relaciona o casamento feliz com uma boa saúde. Ele nos diz que casamentos infelizes podem aumentar as chances de adoecer em 30% a 35%. E ele nos diz que casamentos infelizes podem encurtar a vida em pelo menos 4 anos. Por isso que Provérbios nos fala sobre isso. Provérbios 10, 27 fala que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. O verso 3 nos apresenta uma figura idílica, da videira e da oliveira, que eram símbolos da fertilidade. Geralmente a videira e a oliveira estavam intimamente relacionadas à festividade, à alegria, à longevidade dentro da casa. O Salmo está nos mostrando que uma fonte de alegria é a família se devidamente cuidada. Produziam vinho e azeite e desempenhavam, portanto, um papel excepcional na vida de um lar. Videira frutífera aqui também, segundo alguns autores, nos dá a ideia de uma saúde emocional na área da sua saúde sexual também. É saúde em todos os aspectos da vida e do relacionamento. Olha o verso 3, nos fala
que o chefe do lar tem a família sentada ao redor da mesa. Que figura bonita nós temos aqui, uma refeição em família. Isso aqui traduz em um banquete de alegria doméstica. Como é bom, irmãos, quando nós nos assentamos com a nossa família em torno da mesa, celebrando ali uma verdadeira ceia. Nos diz o texto que a esposa é feliz e abençoada, os filhos são felizes e abençoados. Em 6 versículos aqui nesse salmo, 3 gerações de pessoas são abençoadas se o chefe do lar é alguém que teme ao Senhor. A bênção que vem sobre o chefe do lar atinge todo o lar como um todo. Toda a família é abençoada e também os seus descendentes os são abençoados. Uma das maiores bênçãos que nós temos é a bênção de termos uma família abençoada. Por isso que os judeus dizem que um casamento feliz é um milagre de Deus. Há um provérbio americano que diz: "My home, my castle", ou seja, minha casa é meu castelo. Como se uma casa, um lar, fosse feito de coisas. Mas em contrapartida nós temos também um adágio judaico que nos diz: Beit zu ishit, minha casa, meu lar é a minha esposa. Um casamento é feito de relacionamentos e não de coisas. Uma família feliz é uma família que se relaciona bem. E a esposa é o maior presente, a esposa é a maior joia, é a joia mais preciosa dentro de um lar. Por isso o texto nos fala que a esposa é feliz quando o homem teme ao Senhor. Casamento não é feito de coisas, e sim de relacionamentos amorosos. Aqui também, por sua vez, o temor a Deus modifica a forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Nós não tratamos o outro de qualquer forma quando tememos a Deus, quando amamos. O marido que é íntegro, que teme ao Senhor, ele vive diferente a sua vida no lar. O marido íntegro que teme ao Senhor faz a esposa feliz, faz os seus filhos felizes. O maior presente, irmãos, que um esposo pode dar à esposa e aos filhos é ele ser íntegro, ser uma pessoa que ama, que é temente ao Senhor. A bênção de Deus que está sobre uma pessoa íntegra, que teme ao Senhor, ela também atinge a esposa e aos filhos. Antigamente, os sociólogos e filósofos gostavam de falar que a família era a célula máter da sociedade. Hoje, no mundo pós-moderno, isso deixou de ser um jargão entre os sociólogos, mas eles aqui estão atestando uma grande verdade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem também. E se hoje a nossa sociedade está em crise, é porque a família está em crise. E é assim que o Salmo termina. Veja como o Salmo termina. Em terceiro lugar, o salmista nos fala que temer a Deus nos faz feliz na vida comunitária, na sociedade. É o mandato espiritual, o mandato da comunhão. Vejam aí o verso 5 e o verso 6 desse salmo. Nos diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E como Israel está precisando de paz, mas este é assunto para um outro sermão. Aqui eu apenas quero destacar que há uma bênção para a nação, há uma bênção para a comunidade, há uma bênção para a cidade,
Há uma bênção para a cidade do Rio de Janeiro. O texto está nos dizendo que um lar abençoado, ele desemboca numa nação abençoada. A nossa sociedade é reflexo das nossas famílias. Se a nossa família vai bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai bem, a sociedade vai bem. A nossa sociedade está em crise porque a família também está em crise. Famílias fortes, igrejas fortes e cidade abençoada por Deus. Notem que o nosso salmo, ele vai num crescendo, né? O homem, o mandato cultural no seu trabalho, depois a família, o mandato social e depois a sociedade, o mandato espiritual. Notamos aqui, à luz desse salmo, que uma sociedade muda quando o homem muda. Esse foi o grande erro de Karl Marx. Karl Marx quis criar uma nova sociedade, mas com o velho homem, e não deu certo. Jesus veio com uma filosofia completamente diferente, distinta desta, aonde Jesus nos mostra que o coração de um homem transformado pode transformar a sociedade. Jesus, ele transforma primeiro o homem que compõe a sociedade, para que essa sociedade seja completamente também transformada. E é impressionante a quantidade de pessoas infelizes na sociedade. A nossa comunhão com Deus reflete também a nossa comunhão com o próximo, a nossa comunhão com o outro. Veja como termina o verso 6. Filhos de teus filhos. A bênção de Deus sobre nós se estende às gerações futuras. E aqui eu deixo uma pergunta. Qual tem sido o nosso legado? O legado que temos deixado para os nossos filhos e para os nossos netos? O salmista está dizendo que o homem que teme a Deus terá dentro do seu lar uma esposa feliz e alegre, filhos alegres, felizes e abençoados pelo Senhor, e netos também abençoados pelo Senhor. Quero concluir com alguns desafios para nós enquanto Igreja do Senhor Jesus. Todas essas bênçãos do Salmo, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção da sociedade, está relacionada com o temor a Deus. A Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson, traduz esse verso primeiro da seguinte forma: todos vocês que temem a Deus, como vocês são abençoados. Ou Provérbios, capítulo 28, versículo 14, que diz: feliz, Esher, bem-aventurado. É a mesma expressão que aparece aqui no Salmo 128. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Quer ser abençoado, quer ser feliz, ter um casamento feliz, ter uma família feliz e abençoada, tema a Deus, leve Deus em consideração em todos os seus caminhos. Bem-aventurado é um bem-estar em toda a área da nossa vida. Faço aqui referência aos famosos historiadores Will e Ariel Durant. Escreveram uma extensa obra sobre a civilização mundial. Will e Ariel Durant chamam a família de núcleo da civilização. Núcleo da civilização. Isso quer dizer que a família é uma célula máter, sim, da sociedade. O famoso teólogo batista Warren Wiersbe, ele nos diz que famílias fortes começam com casamentos fortes e com um homem e uma mulher que se amam e que desejam viver um para o outro e ambos para o Senhor. Qualquer coisa
a menos, fica aquém da vontade de Deus. A bênção de Deus que é capaz de transformar uma sociedade. O Evangelho transforma a sociedade. Vocês acreditam nisso? Que o Evangelho transforma uma sociedade, o Evangelho transforma um país. Outro dia, na televisão, estava havendo um debate entre duas grandes figuras do nosso meio brasileiro. De um lado estava o professor Dr. Darcy Ribeiro, foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, e do outro lado estava o ex-pastor presbiteriano Rubem Alves, que se tornou um filósofo e um educador. Estava ali Dr. Darcy Ribeiro e Dr. Rubem Alves num debate ali por uma TV fechada, e um grupo de estudantes universitários assistindo aquele debate. E lá pelas tantas, aqueles estudantes querendo intimidar o Rubem Alves, fizeram uma pergunta para o professor Darcy Ribeiro. E disseram para ele: professor Darcy, como é que o senhor vê esse crescimento vertiginoso da igreja evangélica no Brasil, onde em cada esquina hoje tem uma igrejinha, tem uma igreja, e aonde hoje nós presenciamos o crescimento desse número de evangélicos no Brasil? E eles fizeram essa pergunta em tom provocativo, porque vocês conhecem o Darcy Ribeiro, né? Era uma pessoa bem atípica, né? Vamos assim dizer, e extremamente crítica também. Agora, pasmem vocês, o que o professor Darcy Ribeiro, este homem que não acreditava em Deus, ele disse. Ele falou para aqueles estudantes: eu vejo isso de forma positiva. E ele diz: pensem no morro do Rio de Janeiro. Imaginem um morro aqui no Rio de Janeiro, onde tem um pai de família bêbado, envolvido com o tráfico de drogas. Esse pai de família, por ele estar sempre embriagado, sempre envolvido com drogas, ele bate na mulher, sempre está fora de casa, deseduca os filhos não têm condições de ir para a escola, a mulher é uma pessoa extremamente infeliz dentro do lar, o marido é um desajustado social e a família é disfuncional. É um caos. É um caos quando nós entramos no Morro do Rio de Janeiro e encontramos esse tipo de família. Mas aí ele disse algo interessante, para a vergonha do Rubem Alves, né, eu diria. E ele diz: lá no Morro do Rio de Janeiro, nesta família, quando o Evangelho chega para essa família, o pai de família, que antes só vivia embriagado, mexia com tráfico de drogas, ele para de beber, ele para de traficar, ele começa a trabalhar de forma decente, ele começa a fazer a sua esposa feliz, ele volta a dar educação para os seus filhos voltam para a escola e ele tem a sua família completamente mudada. E essa família que é completamente mudada pelo Evangelho, essa família, ela influencia a sociedade, influencia o morro. Darcy Ribeiro está nos mostrando o quão revolucionário é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando uma pessoa se propõe a temer ao Senhor, a esposa muda, os filhos mudam, a sociedade muda. O professor Darcy Ribeiro, uma vez lá em Brasília, ele foi convidado para participar de um culto com um famoso pregador à época, e no final da mensagem, o professor Darcy virou para esse pregador, era um presbiteriano, e ele disse para esse pregador:
Se eu, alguns anos atrás, tivesse ouvido a mensagem deste evangelho, eu hoje não seria um comunista, eu seria um cristão. Porque o evangelho é revolucionário. O evangelho revoluciona. O melhor presente, portanto, queridos, que nós podemos, que um esposo pode dar para a sua esposa, para a sua família, é temer ao Senhor. O marido que teme a Deus faz a esposa feliz, faz os filhos felizes, faz a sociedade mais feliz. Feliz no trabalho, feliz na família e feliz na cidade. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.